Olá, tudo bem? Sou o professor Irã Parente, este é o canal Operando Conhecimento e vamos iniciar agora a nossa web aula sobre o histograma. Um histograma representa graficamente uma distribuição de frequências. Para o Webster, ao colocar os intervalos de distribuição de frequência no eixo horizontal e as frequências correspondentes no eixo vertical, o histograma revela detalhes e padrões que poderiam passar desapercebido numa análise apenas dos dados brutos. Observe este exemplo. O que você pode concluir analisando essa tabela de dados? Talvez você tenha percebido que são 63 dados no total, dados coletados, que o maior dado, a maior medida, corresponde a 10,7 e a menor a 9. Agora, observe a distribuição representada através de um histograma. Percebam que é muito mais fácil, muito mais simples, muito mais rico visualmente e muito mais fácil de entender as características desse processo representado pela distribuição de frequência, utilizando a representação gráfica do histograma. Para Pesato, o histograma é um diagrama de barras verticais ou horizontais de distribuição de frequências de um determinado conjunto de dados numéricos. Ele permite a visualização de modelos que seriam difíceis de serem vistos numa tabela. Nós verificamos no slide anterior a diferença de analisar uma distribuição de frequências através de uma tabela e de um histograma. Existem várias formas de histograma que sinalizam a normalidade ou a anormalidade do processo. Verificamos no primeiro modelo, modelo mais acima, um histograma normal, que representa um processo estatisticamente estável. Nós percebemos uma forma de um sino voltado para baixo, que é o modelo padrão da distribuição normal. Então, nós temos a maior parte dos dados coletados em torno da média do processo, e à medida que a gente se afasta da média para a esquerda ou para a direita, a frequência de distribuição ela começa a cair, a diminuir. No segundo gráfico, de cima para baixo, nós temos um histograma bimodal ou multimodal, com mais de uma média. Então, ela representa processos ou populações diferentes cujas amostras estão misturadas. Neste caso, a solução é separar as populações e refazer a análise. No terceiro diagrama, no terceiro gráfico, de cima para baixo, nós temos uma distribuição com uma dispersão exagerada, com uma grande variabilidade de processo. E no último caso, no último gráfico, nós temos um truncamento à esquerda, poderia ser também um truncamento à direita. Neste caso, existem alguns fatores não estatísticos que truncam a normalidade da distribuição. Ou seja, poderíamos ter neste exemplo, neste gráfico mais abaixo, algum fator que não corresponde simplesmente à variabilidade estatística que impede a distribuição, a ocorrência de frequências abaixo de um determinado valor. Ainda, para o mesmo autor, é possível aplicar o histograma para verificar a quantidade de produtos fora dos padrões, para determinar a dispersão dos valores de medidas em peças, para identificar processos que necessitam de ajustes, para identificar e apresentar o número de unidades por categoria, para comparar a distribuição de dados com padrões ou limites estabelecidos e obter dados estatísticos como média, desvio padrão em amostras estudadas, ou outras aplicações. Para Palladini, o histograma possibilita a rápida visualização da situação atual da operação e a determinação de eventuais relações ocorridas. Cita ainda como benefícios, exemplificam como se pode descrever uma situação de forma simples e eficiente, visual,
Nós vimos no primeiro slide desta webaula a facilidade, né, muito maior de visualizar a distribuição de frequência através de um histograma do que em relação a uma tabela. O histograma também estimula o uso de imagens como elementos básicos de descrição da realidade. É muito mais fácil você analisar o processo visualmente do que através dos dados de uma tabela. E levam as pessoas a utilizar visões amplas dos processos para melhor entendê-los. Para Carpinet, o histograma permite a visualização da forma da distribuição de um conjunto de dados, a localização do valor central e a dispersão dos dados em torno desse valor central. E se acrescentarmos a esse histograma os limites de especificação de um processo estabelecidos, ainda permite responder às seguintes questões. O processo é capaz de atender às especificações? A média da distribuição de medidas da característica da qualidade está próxima do centro da faixa de especificação, o valor nominal? É necessário adotar alguma medida para reduzir a variabilidade do processo? Vamos retornar ao nosso primeiro slide. Observe no histograma à direita que os dados estão distribuídos entre 9 e 10,8. Se esse intervalo estiver dentro da faixa de variação da especificação de um determinado projeto ou processo, este processo atenderia a essas especificações. Carpinet estabelece ainda os passos necessários para a construção de um histograma. Inicialmente, coletamos N dados referentes à variável a ser analisada, e é interessante que essa quantidade seja superior a 50 sempre que possível. O segundo passo, escolha o número de intervalos de classes. Vamos chamar o número de intervalos de classes, vamos denominar pela letra K. Observação é que não existe uma regra única e universal para a escolha de K. Nós vamos verificar mais adiante alguns desses modelos, dessas regras para determinação do número de classes de uma distribuição, de um histograma. Então veja na tabela 4.2 uma dica do Carpinet com relação ao número de intervalos a ser utilizado no histograma em função do tamanho da amostra. Então, determinar o K, o número de intervalos de classes, a partir do tamanho da amostra. O terceiro passo é calcular a amplitude total dos dados. Calculamos essa amplitude, representada pela letra R, maiúscula, subtraindo o menor valor da amostra do maior valor da amostra. No quarto passo, calculamos o comprimento de cada intervalo de dados. E este cálculo, representado pela letra H, minúscula, é igual à amplitude total dos dados, R, maiúsculo, dividido pelo número de intervalos de classe K. Uma observação é que esse valor, o valor de H, o valor do comprimento de cada intervalo de classe, deve ser arredondado e deve ser um múltiplo da unidade de medida dos dados da amostra. No quinto passo, calculamos os limites de cada intervalo de classe. O limite inferior do primeiro intervalo corresponde ao menor valor da amostra. O limite inferior do segundo intervalo corresponde ao menor valor mais a largura do intervalo, e assim sucessivamente. No sexto passo, construímos uma tabela de distribuição de frequências, com 3 colunas. Uma com o número de ordem de cada intervalo, uma segunda coluna com o limite de cada intervalo, com os limites, e na terceira coluna colocamos o ponto médio de cada intervalo. No sétimo passo, construímos uma escala no eixo horizontal para representar os limites de cada intervalo e uma escala no eixo vertical para representar as frequências de ocorrências dentro de cada intervalo.
Desenhamos um retângulo em cada intervalo, com base igual ao comprimento h, que nós já aprendemos a calcular, e altura igual à frequência do intervalo. Então, vamos a uma aplicação prática, extraída do livro do Carpinetti. Nós temos à esquerda uma tabela de distribuição de frequência, nós já fomos apresentados essa tabela no primeiro slide desta web aula, que nós temos 63 dados. Utilizando a tabela sugerida pelo Carpinetti, para 63 dados, nós estamos na segunda faixa, entre 50 e 100 dados, nós podemos utilizar entre 6 e 10 classes. Vamos, no presente caso, utilizar 10 classes. Então, nós temos 63 dados, vamos trabalhar com K igual a 10. No segundo passo, vamos calcular a amplitude da amostra. Se o maior dado foi 10,7 e o menor dado foi 9, essa amplitude ela será igual a 1,7. 10,7 menos 9, que é o menor valor. O cálculo do intervalo de classes, né, o H, ele é igual à amplitude da amostra, R, que nós já calculamos como 1,7, dividido pelo número de classes, K igual a 10. 1,7 dividido por 10, 0,17. Vamos arredondar esse dado para 0,2. O múltiplo da menor divisão da unidade de medida, nesse caso é 0,1, é 1/10, basta olhar para a tabela. Listamos os dados agora numa tabela, com os intervalos de classe, os limites de cada intervalo, de cada classe, e a frequência de ocorrência. Então, olhando para a tabela, nós verificamos que entre maior ou igual a 9 e menor do que 9,2, nós tivemos uma ocorrência, frequência 1. Maior ou igual a 9,2 e menor que 9,4, nós tivemos 6 ocorrências, 6 dados. Maior que 9,4, maior ou igual a 9,4 e menor que 9,6, também tivemos 6 ocorrências. Maior ou igual a 9,6 e menor que 9,8, nós registramos 13 ocorrências. Maior ou igual a 9,8 e menor que 10, nós registramos 15 ocorrências. Vamos pegar todos esses dados agora e construir o nosso histograma, né? Construímos para cada intervalo de classe uma coluna, né, vertical, com a altura correspondente à frequência de ocorrência de dados da classe, da referida classe. E aí chegamos, finalmente, ao nosso histograma. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva neste canal e nos encaminhe sugestões de temas para tratarmos nas próximas playlists.